Quando nós falamos de noiva, de noivo, nós pensamos em casamento. Amém? E eu não sou muito estudioso da cultura judaica, mas eu fui estudar um pouco sobre o casamento judaico. Ele é feito por duas etapas. A primeira etapa, o pai sai para procurar a noiva para o filho. Não é o filho que vai procurar a noiva, igual nós fazemos aqui no Ocidente, né? Nós vamos procurar, namoramos, né? 1 ano, 3 anos, tem gente que namora 9 anos, se não de casar, termina o namoro. Então, o pai saía buscar uma noiva para o filho. Essa é a primeira etapa do casamento. A segunda etapa, nessa primeira etapa, quando ele encontra a noiva, ele firma um compromisso com a noiva. Ele fala, o meu filho vai vir te encontrar, o meu filho vai vir tratar com você o dote. Ele vai te falar quanto que ele vai te dar. O casamento judeu até hoje, ele é regrado no dote. Nós já não temos mais isso, graças a Deus, né? Senão, não, eu que ia receber. Quem tem filho homem aí tinha que levantar a grana para pagar. Vamos virar que aí eu me ouço melhor. Então, o pai ia até a casa da noiva, firmava um compromisso com a noiva e com a família. Logo depois, o noivo ia até a noiva. E ele assinava um contrato de casamento prenupcial com a noiva. Daí em diante, a noiva já não poderia mais firmar contrato com outro rapaz. Ela colocava uma lamparina sobre a janela da sua casa. E ela tinha que ter o cuidado daquela lamparina não se apagar. O pai de outro noivo, de outro rapaz, passando, ele via aquela lamparina, ele sabia que ele tinha uma mulher, uma noiva, com compromisso com outro rapaz. Essa moça já não dormia mais igual ela dormia. Ela já não dormia mais com aquelas roupas rasgadas, aquelas roupas já surradas. Ela já começava a se preparar para o casamento. Porque ela não sabia o dia e nem a hora que o noivo voltasse. Quando o noivo firma esse compromisso, ele volta para a casa do pai e começa a construir a casa para eles morar. O casamento judeu, no nosso caso aqui, muitas vezes acontece, o rapaz casa com a moça e vai morar ou no quintal da sogra, ou em cima, no quintal da mãe. O judeu não, ele monta um lugar para ele morar. Jesus não foi diferente com esse noivo. Esse noivo, ele não foi muito diferente conosco. Quando nós começamos a pensar na vinda de Jesus, quando Deus fez a terra, preparou o jardim do Éden, trouxe Adão e Eva para o jardim do Éden, ele trouxe uma noiva sem mácula, com um vestido limpo, puro, não havia pecado. Essa era a noiva que Deus queria que morasse com o filho dele. Mas no meio dessa caminhada, a mulher ouviu, como diz o pastor ontem, nunca vi cobra falar, mas mulher falou com a cobra. Né? Os irmãos estiveram aqui ontem. Então, ela ouve a cobra, você pode comer do fruto. Essa história é conhecida por todos nós. E ouve-se o cair do homem, o homem começou a pecar. E o Senhor tentou várias alianças durante esse ano. No discipulado dos homens nós estamos estudando sobre aliança. E o Senhor foi fazendo aliança com o homem no decorrer da vida. Mas ele viu que a aliança seria quebrada. Essa aliança sempre foi quebrada por nós. Nunca Deus quebrou essa aliança conosco. Então, Jesus veio, ele conheceu a noiva, ele ofereceu o dote e ele voltou para preparar este lugar. O dote que Jesus pagou, esse noivo pagou, foi morte de cruz, foi sacrifício. O dote pago pelo judeu era um valor financeiro, mas a morte de Jesus, o dote que nós recebemos, foi morte de cruz. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 25. Você vai falar assim, pastor, conheço de cor e salteado. Amém. Vamos ler de novo, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Mateus 25, nós vamos ler do 1 até o verso 11. Amém? Quando você encontrar, você fala amém. Se você não encontrar, me espera por mim. Se você não trouxe sua Bíblia nem seu celular, o Bruno vai estar projetando ali. Vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas elas se adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-vos do azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falta o azeite, e a vós ide até o que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprado, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-lhe as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-me-lhe a porta. Verso 12, e ele respondeu, dizendo, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Nós temos aqui citado 10 mulheres, 5 prudentes e 5 imprudentes. Eu começo a te perguntar, em qual dessas 5 noivas você está se encaixando? Em qual dessas 5 noivas você tem se espelhado? Nas 5 prudentes ou nas 5 nécias? Quando nós paramos para ver esse texto, a gente vê que tinha 5 mulheres, como se diz, esperta. Né? Eu vou levar para sobrar. Eu não vou levar para faltar. As 5 prudentes, elas acharam que um azeite, o que tinha na lâmpada, dava até o noivo chegar. Mas o noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar e vinha ao encontro dessas noivas. Lembra que eu contei que é o pai que vai encontrar a noiva? Mas o pai, nessa história, ele já tinha vindo, já tinha encontrado a noiva. Ele já tinha preparado a noiva. As 10 virgens, 5 estavam preparadas para encontrar o noivo. 5 estavam com as vestes já limpinhas para encontrar o noivo. 5 já estavam falando assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E 5 ainda falavam, Senhor, só mais um minutinho. Eu preciso comprar minha casa própria. Eu preciso comprar o meu carro. Eu preciso melhorar no meu emprego. Eu preciso criar meus filhos. Eu preciso mudar a minha conduta. Senhor, noivo, espera mais um pouquinho. Eu ainda não estou preparado para o casamento. Eu ainda não estou preparado para encontrar contigo. Eu ainda tenho uma mancha na minha roupa que ainda não foi limpada, não foi tirada. Eu ainda guardo aquilo. Eu gosto de falar daquele pecadinho de estimação. Eu ainda tenho aquele pecado de estimação. Eu ainda não fui transformada. Essas 5, elas tinham azeite, mas o azeite não dava. Quando nós paramos para pensar na tecnologia que nós temos, ela tem nos afastado da presença do Senhor. Ela tem nos distanciado da presença do Senhor. Você vai falar, pastor, mas você é contra a tecnologia? Não, não sou contra a tecnologia. Eu sou a favor da tecnologia. A tecnologia nos ajuda a entender as coisas que nós não entenderíamos. Vou te dar um exemplo. Para você saber sobre o casamento judaico, você tinha que ir para uma biblioteca, se você não tivesse um livro na sua casa, para estudar. Ou você tivesse um pastor, igual nós temos, um pastor que tem uma biblioteca maravilhosa, você ia pedir um livro emprestado. E ele ia lá ler para você ia ler onde que era o casamento judaico. Hoje você pega o Google e digita casamento judaico, ele te dá toda a história do casamento judaico, o nome do contrato que é feito. A tecnologia é benéfica? É. A tecnologia nos ajuda? Ajuda. Mas ela te atrapalha quando ela te tira da presença do Senhor. Quando ela te distancia da presença do Senhor, você cai naquelas 5 virgens que não estavam preparadas para o encontro do noivo. Você entra nas 5 virgens que você teria só um pouquinho do azeite, a lamparina ainda estava faltando alguma coisa. O que nós temos que fazer para mudar a nossa história? A história só muda quando eu quero mudar a minha história. Eu só vou encontrar com o noivo se eu quiser encontrar com o noivo. Eu só vou entrar no céu se eu quiser entrar no céu. Às vezes, quando nós aceitamos Jesus, nós achamos que a nossa vida vai ser 1001 maravilhas. Ao contrário, começa a perseguição, começa a luta, começa o levantar dentro da nossa própria casa, dos nossos parentes, da nossa família, às vezes, quem não tem a família cristã.
Graças a Deus eu tive a família cristã, fui criado dentro de um lar cristão. Mas nós começamos a tomar pedrada, aí você começa a pensar, será se vale a pena esse casamento? Será se vale a pena eu me casar mesmo? Quando nós estamos preparando para casar, quando eu preparei para casar com a Rose, foi 6 meses. 6 meses eu namorei, e veio no dia do meu casamento e casei. Era uma preparação em 6 meses que eu fiz. Em comprar terno, em arrumar o vestido para ela entrar, em arrumar o local preparado para mim entrar e casar com ela. Houve-se uma preparação. Quando Jesus vem à terra, ele morre, é crucificado, ele ressuscita ao 3º dia, ele vai assunto aos céus, os discípulos olham para cima, vem o anjo falar assim como ele foi, ele voltará. Desde aquele dia, os discípulos têm ansiado a volta de Cristo. Mas nos dias de hoje, nós já não temos mais ansiado essa volta. Nós já não queremos mais a volta de Cristo. Eu já não quero mais a volta de Cristo. Quando eu falo no conjunto, ao contrário. Eu falo Maranata todo dia. Ontem mesmo um amigo meu falou assim, nossa Alex, daqui uns dias nós estamos comemorando 15 anos da Aninha. Falei, Jesus vai vir antes. Esquenta não, falta ainda 7 anos. Falta 8 anos para a Anne fazer 15 anos. Falei, não, Jesus vai voltar antes. Mas nós não estamos mais ansiando pela volta de Cristo. As nossas vestes ainda não, a noiva de Cristo não está preparada para encontrar com Ele. A noiva de Cristo ainda tem alguma coisa ainda que desvia ela do olhar do noivo. A noiva de Cristo ainda tem o entretenimento para desviar o olhar dele do noivo. Nós, dentro da nossa igreja, em geral, no Brasil todo, nós temos usado artifícios para atrair a presença de Cristo, para atrair a presença de Deus. Se nós tivermos uma bateria, um violão, um teclado, um ministério de louvor abençoado aqui atrás tocando, aí nós achamos que nós atraímos a presença de Deus. E a presença de Deus, você atrai ela dentro do seu quarto, entra, tranca a porta e atrai a presença de Deus. Não precisa de música, não precisa de muita coisa para você atrair Deus. Não precisa, quando o Fernando conheceu a Alana, o que te atraiu na Alana? O olhar atraiu o Fernando e a Alana. Esse olhar que o Fernando, da Alana para o Fernando, é o olhar que nós temos que ter de atração para Jesus. Eu creio que Jesus vai lá perto do trono e fala, pai, que dia que eu volto? Que dia que eu vou casar? Eu estou ansioso para encontrar a noiva. E ele fala, não, meu filho, ainda não está no momento. Não está na hora. Calma mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí Jesus deve perguntar assim, vai demorar quanto tempo? Ele fala, não te cabe esse momento, cabe a mim. Eu sei a hora que eu vou te mandar. Eu sei a hora que eu vou te buscar. Quando Abraão chama o servo para buscar a Rebeca, a noiva de Isaac, ele vai, encontra a noiva e ele vem contando pelo caminho como era Isaac para Rebeca. Você fala, pastor, mas não está escrito na Bíblia não. Ok. Eu conheço Marcelo Rosa já tem 9 anos. E conheço a Natália a mesma quantidade. Se os dois não fossem casados, e eu fosse brincar de cupido, eu ia contar dele para ela, e a Rose contar dela para ele. Ia falar os pontos positivos deles e os pontos negativos dele. Assim eu creio que Eliezer foi contando, olha, você vai encontrar um homem, filho de Abraão, chamado por Deus, tem uma promessa grande sobre a vida do pai, essa promessa vai passar para o filho, ele é um rapaz que adora a Deus, ele é um rapaz que busca a Deus, ele é um rapaz que é temente a Deus, ele é um rapaz que é temente aos pais, ele é um rapaz que teme aos pais, ele é um rapaz que é educado. Essa foi a conversa que eu creio que Eliezer teve desde o encontro com Rebeca até a chegada a Isaac. É isso que o Espírito Santo tem falado conosco. Olha, eu vou te falar como é que é o noivo. O noivo, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele deu a sua vida por você, ele entregou a sua vida numa cruz por você, ele não merecia aquela cruz, mas ele entregou por você. Esse amigo de Abraão, esse servo de Abraão, é o Espírito Santo hoje falando conosco. Ei, eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo a porta, estou batendo, eu quero entrar, eu quero que o noivo venha. Muitas das vezes nós ansiamos, nós falamos, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Mas igual a música falou, nossas lamparinas estão acesas.
Você está mantendo a lamparina fora da sua casa acesa, para quando vem o diabo passar na porta e falar assim, não, aqui tem uma noiva adornada. Aqui tem uma noiva que está esperando um casamento com o noivo. Aqui tem uma noiva que tem um compromisso já com o noivo. Aqui tem uma noiva que já está preparada com a veste prontinha. Ela já não veste mais aquele pijama rasgado, com pijama novinho, com pijama branquinho, mais alvo que a neve. Essa noiva tem sido nós? Ou nós estamos deixando a lamparina apagar? Ou nós estamos deixando a lamparina apagar fora da nossa janela, para passar outro e falar assim, essa aqui não tem compromisso, ela não tem compromisso com ninguém, pode chegar, pode arrombar a porta, firmar outro compromisso. Quais das 5 noivas que nós temos sido? A prudente ou as nécias? Quais das 5 noivas que nós queremos ser? As prudentes ou as nécias? As nossas lamparinas estão apagando. As nossas lamparinas estão faltando azeite por falta de busca. Nossa! Nós não recebemos porque nós não buscamos. Nós não recebemos aquilo que nós queremos porque nós não buscamos. Jesus não falou que bater na porta, pedir se vos dá. Então eu tenho que pedir a presença do Senhor. Eu tenho que clamar a presença do Espírito Santo. Eu tenho que clamar, Jesus, ora, vem, Senhor Jesus, eu estou ansioso, Jesus. Venha logo, volta logo, Espírito Santo, me conta como é que é esse reino. Aí o Senhor, Deus foi tão misericordioso conosco, que Ele pega João, leva ele para a ilha de Patmos, e ele tem a visão dos céus, e ele deixa escrito para você. Mesmo assim, a noiva ainda não quer morar com o noivo. Mesmo assim, a noiva ainda não quer morar com o noivo. Mesmo assim, alguma coisa distrai a visão da noiva. Mesmo assim, alguma coisa te chama a visão da noiva. Mesmo assim, alguma coisa te distrai ainda na caminhada. Mesmo assim, tem um pecado que ainda te distrai da caminhada. Tem um pecado que ainda mancha as suas vestes. Tem um pecado que ainda tira o brilho do seu rosto para encontrar com o noivo. Cada vez que nós pensamos, que nós oramos, que nós pedimos perdão dos nossos pecados, há um sangue remidor na nossa vida, há uma purificação na nossa vida. Cada vez que nós temos um encontro com o Espírito Santo, há um renovo em nós, há uma lapidação em nós, há um costurar a roupa velha, a roupa rasgada, a roupa que já não serve mais, há uma modificação no nosso espírito, há uma alegria no nosso espírito. Quando nós ministramos essa palavra em Vitória, antes de nós começarmos a ministrar, foi no sábado que eu ministrei, o Senhor já tinha tomado a equipe toda de louvor que estava na frente. Havia ali um renovo sobre nós, ali um trocar, um encher da lamparina novamente. Ali um encher novamente da lamparina, do azeite. A encher, a abastecer, andar com o ponteirinho cheio, lá no F do seu tanque, não andar com o ponteirinho na letra E, que é a reserva, não. Nós estamos esquecendo de buscar o Espírito Santo. Nós estamos vindo para a igreja só por vir, porque eu tenho um compromisso com os nossos pastores, eu já não tenho mais compromisso com Deus. Eu vou só na igreja bater meu cartão, mas eu não tenho compromisso mais com Deus. Há muito tempo a gente ouvia um ditado que você é o quê? Católico, não praticante. Hoje nós temos crentes não praticantes. Nós temos crente que está acomodado, noiva acomodada. Quando eu falo noiva, eu não falo noiva em todos nós aqui não. Eu falo noiva, cada um aqui é noiva do Senhor. Cada uma aqui é a igreja do Senhor. Você foi enviada, Maura, para sair para fora. Nós estamos dentro de 4 paredes, esperando o Senhor voltar, e lá fora tem gente se perdendo. Fernando me fez uma pergunta no discipulado. Pastor, esse discipulado nós tínhamos que fazer discípulo para quem é novo convertido. Eu te pergunto, nós temos trago alguém aqui para dentro para nós pregarmos a palavra do Senhor? Você tem pregado lá fora e falado, eu sirvo um Deus que Ele cura.
Eu sirvo um noivo que cura. Olha, eu vou me casar com um noivo que ele foi preparar um lugar para mim especial, aonde que eu vou andar por ruas de ouros, aonde que o sol não vai parar de brilhar, aonde que não vai ter dor, aonde que não vai ter inflação, aonde que a economia não vai ser afetada. Eu estou indo para um lugar especial. Eu estou indo morar no reino. Quando nós começamos a ler no capítulo 25, então o reino dos céus, o reino dos céus. Se tem reino, tem rei. Se tem rei, tem filho. Se tem filho, tem noiva. É a noiva que o Senhor quer, é a noiva adornada. É a noiva adornada por Jesus. Quantas vezes a gente não olha para o sacrifício da cruz, mas eu olho para o sacrifício da cruz quando eu estou precisando de algo. Eu olho para Jesus quando eu estou precisando dele, mas eu não olho quando eu não estou precisando. Mas eu não tenho que desviar o olhar da cruz em nenhum momento. Nenhum momento eu tenho que tirar os olhos da cruz, porque de lá vem a minha redenção. Porque de lá vem a lapidação da minha vida. De lá vem uma água que lavou as minhas vestes. Vem uma gota de sangue que lavou as minhas vestes. De lá vem pregos colocados na mão de Cristo. Coroa colocada na sua cabeça. É o noivo que quer casar com você. É o noivo que quer casar com você. Porque se eu fosse casar com a Rose, e a Rose fizesse isso tudo comigo, eu não casaria com ela. Eu não ia casar com a Rose. Por que eu vou casar com uma mulher que me sacrificou, que me levou como sacrifício vivo? Eu vou me oferecer para ela para quê? Mas esse noivo ainda ele sobe e falou: Senhor, eu estou ansioso para encontrar a minha noiva. Eu estou ansioso para buscar a minha noiva. Eu estou ansioso para encontrar a minha noiva. Eu estou ansioso para encontrar lá o Luiz lá que deixou tudo para trás. Ele vem me servir. Irmãos, o pecado é bom. Se eu falar que o pecado não é bom, eu estou mentindo, o pecado é bom. Graças a Deus, Deus me tirou isso. Mas há um tempo atrás eu tinha uns flashbacks do meu pecado. Das noitadas que eu tinha, das bebidas que eu bebia, dos meus vinzinhos que eu bebia à noite. Eu vivi fora do Brasil, num dos melhores lugares, onde se produz os melhores vinhos do mundo. Eu tinha um flashback, eu voltava. Mas um dia eu falei assim: Deus, eu não quero voltar mais não. Eu saí do Egito, e do Egito eu não quero voltar mais. Eu saí do Egito só me serve de uma coisa, de lembranças, para mim não errar mais. Se eu errei no passado, eu não quero voltar mais naquele erro. Eu quero daqui para frente, fazer aquele erro, a me melhorar cada dia mais. A cada dia mais, fazer daquele erro como escada, o primeiro degrau, eu vou subir o segundo degrau, e cada dia eu vou ganhando o degrau, porque o meu alvo é os céus, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é casar com esse noivo, o meu alvo é encontrar esse noivo nas glórias, o meu alvo é ouvir a trombeta soar e falar assim: eu vou subir com ele. Esse é o meu alvo, esse tem que ser o nosso alvo. É o nosso alvo diário, não é só o alvo do domingo não. É o alvo segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É o alvo que eu desejo. É o alvo que a noiva deseja, é encontrar com o noivo. É o alvo que as 5 noivas queriam, é ter o azeite cheio, a botija cheia, a lamparina acesa. É o alvo que nós temos que ter, é manter o nosso azeite cheio. Às vezes nós viemos, igual domingo passado, teve um culto aqui fenomenal, o Espírito Santo veio sobre nós recarregamos no domingo, mas na segunda-feira nós descarregamos. Nós descarregamos tudo aquilo que o Senhor nos encheu, tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre nós deixamos, nós descarregamos. As nossas lamparinas já estão com um pouquinho só de azeite. Chega na terça-feira, o azeite já está no mínimo. Quem morou na roça, igual eu já morei e já usei lamparina, quando ela vai queimando, o pavio vai queimando junto. Com o passar do tempo, você tem que tirar aquele pavio, lançar fora e colocar outro. Porque o pavio vai se deteriorando, vai dando fuligem. E quantas vezes a nossa igreja, o nosso corpo, a nossa noiva, as nossas vestes estão com fuligem e nós não temos tirado. Quantas vezes a nossa noiva está manchada, a nossa veste está manchada, mas nós pegamos e guardamos. Às vezes eu não vejo a mancha que está na minha roupa. A Rose chegou para mim e falou: amor, você está com a manchinha na sua camisa. Eu não vi, mas ela viu.
Às vezes você não vê a mancha espiritual que você tem, mas tem um ser todo-poderoso que conhece você do direito e do avesso, de alto a baixo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Às vezes vai dizer que a piadinha na sua é fácil, você não tem? Mas Ele sabe até quantos fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Ele sabe quantos fios de barba que eu tenho no meu rosto. Ele sabe até o dia que eu vou viver sobre essa terra. Eu costumo falar que nós temos data de validade. A data que nós nascemos, a gente não sabe quando vai. Mas nós temos data de validade. Nós temos uma data que o Senhor vai te chamar. O Senhor já chamou o pai do pastor Almir, já chamou meu pai. Eles estão orando, eles estão esperando para esse casamento. Eles estão esperando essa igreja subir, essa igreja transformada, essa noiva mudada, essa noiva adornada, essa noiva que está passando a maquiagem mais bonita, colocando o brinco mais belo para encontrar com o noivo. Essa é a noiva que o Senhor quer buscar, esse é o azeite que o Senhor quer colocar, essa é a lamparina que o Senhor quer nos deixar aceso. Nós estamos dormindo, nós estamos igual às 10 virgens, nós dormimos, mas não queremos mais acordar para a vida, não queremos acordar para o encontro com o noivo. Ele está tardando, o Senhor não vai vir. Eu ouço falar que Jesus vem Deus dos 7 anos, eu já estou com meus 44 anos, e nessa caminhada, todas as vezes eu ouço, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Certa vez eu estava numa igreja, eu e meu pai, e a irmã levantou em profecia no meio da igreja, era uma igreja maior do que a nossa, e ela levanta e fala, eis que estou voltando. Eu perguntei ao meu pai, quem está voltando? Ele, cala a boca, menino. Aí ele foi me explicar, o Senhor estava falando que Ele está voltando, e Ele falava que eis em breve volto. E desse tempo, foi em 1986, até hoje eu ouço que Jesus está voltando. E porque eu estou ouvindo que Jesus está voltando, eu vou parar de obedecer os mandamentos dEle. Eu vou parar de obedecer a Ele. Eu vou querer manchar a minha roupa porque Ele está demorando. Eu vou dormir. Eu vou me acovardar. Eu vou me sossegar no meu canto. Porque eu não quero incomodar o inferno. Eu não quero incomodar o inferno, que o inferno vai se levantar contra mim. Eu não quero saquear o inferno, porque o diabo vai levantar contra mim. Eu não quero mais pregar a palavra do Senhor e falar, seu noivo está chegando, porque eu estou incomodando o inferno. Deixa eu te dar uma notícia, soldado é para ganhar guerra. Soldado no quartel, o que ele treina, pastor? Ele treina batalha. Ele treina batalha. Todos os dias nós temos que treinar a nossa batalha. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra a potestade que estão nos céus. É potestade quando estás nos céus. Certo dia o Vitor perguntou para mim, por que todas as vezes que você ora, você pede para abrir o céu de bronze? Porque há sobre nós uma guerra muito grande. Há sobre nós no mundo espiritual uma guerra muito grande. Aonde que o Senhor tem guerreado para levar aqueles que é seus. Aonde que Ele tem te guardado de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Ele tem te guardado, Ele tem acampado anjos ao seu redor. Ele tem te guardado como o marido guarda sua esposa. Assim o Senhor tem nos guardado para encontrar conosco uma noiva adornada pelo Senhor. As nossas lamparinas estão acesas. Você tem sido luz por onde que você passa. Você tem sido luz na sua vizinhança. Você tem sido luz no seu trabalho. Você tem sido luz no ônibus que você pega até ao seu trabalho. Você tem sido luz no seu reduto familiar? Você tem sido luz por onde você tem passado? Você tem sido lamparina ou sua lamparina está apagada? Ou o diabo pode passar e falar assim, olha, aqui tem uma lamparina apagada, esse aqui não tem compromisso com ninguém, vou pegar para mim. Irmãos, eu costumo falar com os peregrinos que o diabo, ele é um cara muito esperto. Se imagina uma cerca e um curral grande. E ele vai batendo nas estacas da cerca. Ele vai batendo até achar uma estaca podre. Quando ele bate, ele entra. E ele entra no rebanho e ele faz o que ele quiser. Ele destrói um rebanho. Ele consegue pegar tudo o que ele quer de dentro do rebanho e te tira. Às vezes você acha assim, nossa, eu sou aquele crente espiritual. Aquele crente que ora, o fogo desce. Mas vigia. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para continuar com a noiva adornada.
As virgens, 5 vigiaram, e as outras 5 as 10 dormiram. Elas não vigiaram, porque elas estavam cansadas. Nós estamos cansados no nosso caminhar cristão, a gente cansa, a caminhada cansa. Às vezes você anda milhas e milhas e milhas e fala assim, mas o Senhor não vem. Está tardando o Senhor. O Senhor ainda está tardio em voltar e me levar para morar com Ele. Mas eu torno a te perguntar, como é que estão as suas vestes? Se essa trombeta tocar agora, você vai subir? Se essa trombeta tocar agora, você vai encontrar com Ele na glória? Se essa a trombeta tocar agora, sua lamparina está cheia de azeite? Se a trombeta tocar agora, fala assim, eu vou encontrar com o noivo, e você entrar, quando entra lá na porta, o Senhor vai falar, seja bendito do meu Pai. Ou Ele vai falar, igual Ele falou, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Irmãos, o tempo que eu fiquei desviado, 5 anos, eu acho que eu já contei que eu fiquei uma noite sem dormir. A noite inteira, eu passei uma noite inteira, eu trabalhei o dia inteirinho, a noite inteira sem dormir, porque eu estava com medo de morrer e ir para o inferno. E eu sabia que se eu tivesse morrido naquela noite, eu não estaria aqui e não estaria no céu, eu estaria no inferno, porque eu estava fazendo a vontade do diabo. Eu já não fazia mais a vontade de Deus. Eu era conhecedor da palavra do Senhor. Eu era conhecedor de Gênesis e Apocalipse. A escola dominical nos ajudou muito como criança. Todas as histórias de Abraão, Jacó, Isaac, sei de cor e salteado. Mas eu ainda não estava fazendo a vontade de Deus. E certa noite eu precisava de vir no Brasil, tinha 2 anos que eu não vinha. Eu fiz um desafio com Deus. Aí você fala assim, mas do jeito que você falou, até eu que não sou Deus, fazia para você. Mas eu vou te contar uma história, Ele conhece o meu coração. Eu deitei para dormir e falei, Senhor, eu preciso, tem 2 anos que eu não vejo minha família. Eu preciso ir no Brasil. Dinheiro eu não tenho 50% da passagem paga e os outros 50% eu não tinha. Aí você fala assim, pastor, você foi para fora do Brasil, ainda passava Pindaíba, começa na gandaia para você ver o que você ganha. O que você ganha, sai. Entra na mão direita, sai na esquerda, sem você ver. Eu deitei, eu dormia no sofá-cama, eu falei, Senhor, se o Senhor me levar para o Brasil, minha passagem estava marcada para dia 15 de novembro. Isso era no finalzinho já de outubro. Se o Senhor me levar para o Brasil, eu te prometo, eu nunca mais saio da tua presença. Deitei no sofá, eu dividia a casa com um rapaz moreninho, lá do Rio, do Espírito Santo. Ele chegou para mim e falou assim, Alex, como é que está a sua passagem? Eu, beleza. Você já pagou a sua passagem, Alex? Eu, tranquilo. Eu só vinha no meu coração e tudo me vai bem. Eu tinha feito um desafio com Deus. Aí nós trabalhávamos em frente à agência de viagem. Ele falou comigo assim, então sua passagem está paga, que dia que você vai mandar imprimir? Eu falei, quando tiver faltando uns 3 dias para me viajar, eu mando imprimir a passagem. Ele saiu na hora do almoço, da nossa janta, foi até a agência que o rapaz nos conhecia, brasileiro, e perguntou ele assim, Serginho, como é que está a passagem do Alex? Ele falou assim, rapaz, eu estou preocupado, porque o cara é doido. Ele pagou 50% só da passagem, está quase na hora de tirar a passagem dele, e ele não tem o restante. E ele veio aqui pedindo mais um tempo. Aí ele falou assim, ele falou que a passagem está paga, ele falou, não, eu te mostro aqui agora. Abriu a tela do computador e mostrou, 50% da passagem paga. A passagem valia mais ou menos R$ 3.500. Ele pega o cartão de crédito e paga a minha passagem. Aí eu falei, aí ele chega lá em casa, senta, nós trabalhávamos na mesma empresa, ele chegou, sentou no sofá assim, você é mentiroso, hein, cara? Eu falei, por quê? Você falou que sua passagem estava paga. Eu falei, tá não, Alex. Está paga hoje, porque eu fui lá e paguei sua passagem. Eu te prestei o dinheiro, não tem preço de me pagar. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu renovei a minha aliança com Deus. Eu voltei aonde que eu tinha caído. Eu falei, eu vou voltar, porque eu quero morar com esse noivo. Eu quero servir um Deus onde que não falta nada para Ele. Eu quero servir um Deus onde que Ele é o meu provedor. Às vezes eu luto com as forças dos meus braços, chega meio de mês, eu começo a coçar a careca, porque cabelo a gente não tem, e começo a desesperar, e eu começo a lembrar, Senhor, o Senhor é o meu provedor. O Senhor tem sido o meu provedor. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu tenho uma aliança de morar nos céus com Ele. Eu tenho uma aliança para
para ir a um casamento com Ele. Eu tenho uma promessa, que se eu ganhar, for até o fim, perseverar, eu vou alcançar os céus. Eu vou adornar a minha noiva. Eu vou subir com Ele. Eu vou estar com Ele. Eu vou me casar com Ele. Eu tenho adornado as minhas vestes. Eu tenho limpo as minhas vestes. Eu tenho guardado aquilo que eu tenho mais de precioso, que é o meu coração. Guardado o meu coração. Nas minhas orações eu falo: Senhor, me esconde no esconderijo, debaixo das tuas asas. Guarda, Senhor, o meu coração. Guarda o meu coração. Guarda o meu coração sobre tudo. A qualquer proposta que vir sobre a minha vida, o Senhor guarda o meu coração. Eu vivo o meu ministério 24 horas por dia, até dormindo eu sonho que eu estou pregando. Eu tenho guardado o meu coração. Às vezes até a Rose fala comigo: você não vai, aqui na empresa não vai nada bem, mas lá na igreja você sabe tudo o que está acontecendo. Sei tudo. O pastor, ele brincou comigo do acampamento. Vamos fazer um acampamento? No outro dia, eu já estava procurando sítio, já estava procurando um ônibus, já sei o valor do sítio, mais ou menos, já sei quantas pessoas que eu quero colocar, já dividi. É porque eu vivo o meu ministério. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser noiva do Senhor. Eu amo ser essa noiva preparada, adornada do Senhor. Novamente, curva a sua cabeça. Começa a pensar como é. Os dos diáconos, apaga as luzes para mim,